Olá a todos, eu me chamo Larissa, sou estudante de medicina veterinária e hoje eu vim falar com vocês os principais problemas em jabutis decorrentes do manejo nutricional. Antes de tudo, a gente precisa entender a realidade desses animais aqui no Brasil. Então, nos últimos anos, os jabutis eles têm se tornado um dos répteis mais procurados para domesticação e por conta disso, vários criadouros legalizados eles vêm ganhando espaço no mercado pet para a venda desses animais não convencionais. Né? Então, alguns pontos precisam ser esclarecidos aos tutores relacionados ao manejo nutricional para evitar o desenvolvimento de certas doenças. Eu vou citar aqui alguns exemplos e problemas fisiológicos e discorrer sobre as principais causas. Geralmente esses problemas estão associados à carência ou ao excesso de suplementos básicos na alimentação desses animais. Então, por isso, a gente deve saber as necessidades básicas de cada espécie para evitar essas enfermidades induzidas, né? Principalmente pelo manejo incorreto. Então, as alterações que vemos com maior frequência são as deformações na carapaça. Então, são problemas relacionados, por exemplo, a hipovitaminoses, hipervitaminoses, né? Também temos alguns quadros de raquitismo, bócio, piramidismo, lipidose hepática, obesidade, problemas intestinais, como a desbiose ou timpanismo. Então, para evitar a ocorrência dessas doenças, é necessário a gente conhecer a biologia, né? Principalmente para saber as necessidades de cada espécie, como, por exemplo, a exposição ao sol, o que ele precisa comer em determinada faixa de tempo. Bom, agora falando um pouquinho sobre a fisiologia do jabuti, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a anatomia do casco. Basicamente, seria só para mostrar para vocês que as vértebras elas estão acopladas na parte ventral do casco. Então essa imagem mostra que concursou, por exemplo, alguns ossos do jabuti, certo? Que a gente consegue ver essas vértebras, as vértebras cervical, o fêmur. Essa região aqui de baixo é o plastrão, que também é uma região muito importante. Então, em relação aos problemas nutricionais do jabuti, principalmente relacionados aos problemas ósseos, né? Então, eu vou falar muito sobre o plastão, sobre questões metabólicas, sobre o casco, então preste atenção nesta imagem. Essa é um desenho, né? Então, essa imagem aqui já é um desenho, uma imagem mais realista, então a gente consegue ver, por exemplo, as proporções certas, os ossos, sim, todas as dimensões corretas. Aqui, por exemplo, a parte ventral, né, do casco, então a gente consegue ver, por exemplo, as vértebras. Aqui a gente tem as vértebras cervicais, que está relacionada ao pescoço do jabuti, que às vezes ele pode virar um pouco de lado, né, ele não é da mesma forma que as tartarugas ou os cágados que conseguem colocar a cabeça entrar para dentro do casco. E aqui, por exemplo, a gente tem o osso coxal bem pequenininho e eu queria que vocês se atentassem a essa imagem. Então, principalmente aqui a região do pulmão, sim, porque eu vou falar sobre alguns problemas e algumas alterações que, por exemplo, pode acabar comprimindo esse órgão. Então, da mesma forma como eu já tinha dito em outros vídeos, que não é recomendado a gente virar o jabuti de cabeça para baixo, porque os órgãos internos, né, eles podem acabar comprimindo o pulmão e o animal ele vai ter dificuldade respiratória e vai morrer. Então, eu queria que vocês se atentassem a isso. Sim, esses pontos anatômicos que eu falei, porque isso vai ser importante para vocês entenderem basicamente como isso afeta o animal relacionado ao manejo nutricional, né? Como o manejo nutricional pode afetar a fisiologia do jabuti. Uma das anomalias mais frequentes nesses animais é o piramidismo, que está diretamente vinculado à falta de cálcio e à deficiência de vitamina D, né? Além do excesso de proteínas. Então, esses são 3 pontos: falta de cálcio, deficiência de vitamina D e excesso de proteínas. Então, assim, um dos principais sinais clínicos relacionados ao piramidismo são essas deformações na carapaça. Geralmente as carapaças desses animais ela tem um aspecto liso, né? Então, é o que seria essa primeira imagem. Essa imagem seria um quadro perfeito para um jabuti saudável, tem uma vida perfeita, assim, exposto ao sol, tem uma boa alimentação, diversificada, enfim. E com o piramidismo é justamente essa imagem do meio. Então, a carapaça, essas placas, né, elas passam a ter um formato de pirâmide, um formato irregular.
e elas começam a crescer de maneira normal, e provocando essas deformações que também afetam os órgãos internos do animal, né, que pode acabar comprometendo a capacidade funcional dos pulmões. Então, uma vez modificado, ele não volta ao que ele foi antes. Então, é crucial a gente ter um acompanhamento veterinário para perceber esse tipo de alteração, né? O que provocou essa alteração? E, assim, provavelmente ele vai falar para adequar a alimentação do animal de acordo com as necessidades nutricionais dele. E porque o jabuti, ele precisa ter uma boa alimentação, mas infelizmente os danos causados, eles não vão retroceder. Então, se o jabuti ele começou a desenvolver o piramidismo, provavelmente ele vai ficar com essas placas no casco, né? Não vai retroceder, não vai voltar a ficar liso, mas ele vai crescer novamente, né? Vai estagnar. Essas deformidades apresentadas na carapaça e essa redução do crescimento ósseo, né, têm sido observadas principalmente em jabutis filhotes, com dietas pobres em cálcio e alto teor de proteína. Então, por exemplo, se você tiver um jabuti filhote, não oferecer para eles frutas, só frutas, né? Então, inclui, por exemplo, folhas, muitas folhas. Então, a gente sabe que a dieta dos jabutis é basicamente 80% de folhas, 85% de folhas. Então, além das folhas, né, depois incluir as proteínas. Então, as proteínas, o que a gente pode oferecer? Carne moída, ovo cozido, pode ser ovo de galinha? Pode. Pode ser ovo de codorna? Pode. Fica a seu critério. Então, também pode incluir suplementos, né? Mas não oferecer todo dia, de 2 a 3 vezes por semana e de quantidade pequena, fracionada, porque, como eu tinha dito, o excesso de proteína que vai desencadear, por exemplo, que vai ativar, por exemplo, o surgimento do piramidismo. Existem rações específicas para os jabutis, mas assim, eu vi relatos de pessoas que falam que não é muito bom você só oferecer ração. Então, eu defendo a teoria de que é bom diversificar a alimentação do jabuti para evitar esse tipo de complicação. Então, além disso, né, levar para o veterinário para acompanhar o caso, já que o piramidismo também pode estar envolvido a outras questões, principalmente questões endócrinas. Como eu tinha dito, a falta de nutrientes é responsável por alterações em diversos parâmetros fisiológicos ou anatômicos, né? Então, assim, no caso do raquitismo e da osteoporose, ambos estão relacionados aos defeitos na mineração óssea. Então, por exemplo, o raquitismo, ele é caracterizado pela normalidade da placa epifisária, né, que está localizada no osso e acaba retardando a maturação óssea. Então, essa área ela não vai ser mineralizada e acaba criando uma desorganização na arquitetura óssea. Então, assim, no caso da osteoporose, além de provocar amolecimento e enfraquecimento dos ossos, uma vez identificadas, o tratamento dessa doença pode ser feito pelo meio de suplementação de cálcio, né, na alimentação, e também relacionar a exposição do raio UVB, que são responsáveis pela metabolização e absorção da vitamina D. Existem outras doenças metabólicas ósseas, como por exemplo o hiperparatireoidismo, que está relacionado à deficiência dietária. Tem a osteomalácia, que é uma falha na calcificação óssea, encontrada principalmente em animais adultos. Tem o raquitismo, né, como eu já pontuei, é uma falha na calcificação óssea em animais jovens. Tem a osteodistrofia fibrosa, que pode ser provocada quando há um excesso na absorção óssea. E por último, a hipocalcemia, que é quando tem baixo teor de cálcio no sangue. Recapitulando alguns conceitos chaves relacionados às alterações nos jabutis, eu vou falar um pouco sobre dois grupos, né, das hipervitaminoses e das hipovitaminoses. A gente precisa entender basicamente o que são cada uma. Então, como o próprio nome já diz, hipo vem de pouco, então pouca vitamina, e hiper vem de muito, então muita vitamina. Eu trouxe aqui para vocês duas vitaminas, vitamina D e vitamina A. Então, falando sobre a hipovitaminose D, a gente tem como dos principais sinais clínicos, né, que inclui o raquitismo, a osteomalácia, como eu já tinha dito, o raquitismo está relacionado ao amolecimento, enfraquecimento dos ossos, e a osteomalácia também, né, enfraquecimento do casco. Relacionado, por exemplo, à hipervitaminose D, ela é causada por suplementos dietéricos, que são exagerados. Tem, por exemplo, a exposição prolongada à luz solar, que pode acabar calcificando tecidos moles, então tem essa mobilização do cálcio dos ossos para outras regiões, né?
resultando na osteopenia, que afeta o equilíbrio entre a produção e a reabsorção entre o osso, e o osso ele fica mais fraco, mais poroso. Então, falando um pouco agora sobre a hipovitaminose A, ela é observada principalmente em jabutis jovens com dieta de insetos, né, insetos secos e alface. Então, uma dieta muito pobre. Então, sinais clínicos são geralmente os olhos fechados, edemas nas pálpebras, e pode ocorrer também metaplasia escamosa do epitélio respiratório e dos ductos biliares. Então, agora falando um pouco sobre a hipervitaminose A, ela ocorre mais comumente em quelônios terrestres, que são jabutis, né, que tem uma dieta em alta concentração de carotenoide. Mas o que são essas substâncias carotenoides? Os carotenoides são substâncias químicas que basicamente têm uma pigmentação um pouco laranjada, né, é mais difundido na natureza. Então, dando alguns exemplos, temos a batata doce, a abóbora, a beterraba, tem o mamão papaya. Então, sinais clínicos envolvem, por exemplo, desenvolvimento de pele muito seca. Então, por causa disso, tem uma intensa descamação e, consequentemente, é a perda severa da pele, né? Que pode acabar expondo e provocando, por exemplo, a infecção no tecido muscular. Agora falando um pouquinho sobre os traumas nos cascos, as lesões na carapaça elas podem ser provocadas por ataques de outros animais, né? E também principalmente por colisões com automóveis. Então, esses ferimentos eles precisam ter uma boa desinfecção e um tratamento adequado orientado por um profissional, um veterinário, para evitar o agravamento da situação. Então, dependendo do ambiente onde o animal se encontra, ele também pode provocar esse agravamento, por exemplo, o amolecimento da queratina, né, que vai resultar, por exemplo, a queda das córneas dessas placas, que vão cair com maior frequência, e da mesma forma como também pode surgir patógenos oportunistas, como bactérias, fungos, e acelerar todo o processo. Então, assim, a maior parte dos patógenos oportunistas, eles estão presentes na pele, no trato digestório, no solo, então por isso a necessidade de um cuidado maior. Um outro ponto importante está relacionado aos parasitas, né, a miíase, que é quando a mosca ela tem acesso algum tipo de musculatura, que geralmente é uma lesão, e ela deposita seus ovos ali. Então, a deposição desses ovos, a eclosão desses ovos é muito rápido, é dentro de 12 a 24 horas. Então, essas larvas, elas provocam uma destruição e um sofrimento muito grande para o animal. Então, é recomendado que quando o animal ele tem esse tipo de lesão, o certo seria colocar um pano, uma tela para dificultar esse acesso da mosca nele, né? Evitar com que ela deposite seus ovos e provoque infestação de larva e depois vai ser difícil tratar. Quando eu fiz estágio, eles colocavam tipo telinha de mosquiteiro que permite que o animal respire e tem essa barreira, né? O prolapso de pênis, ele também é uma alteração interessante, mas ele não está diretamente ligado a problemas na alimentação. Ele é frequentemente comum em quelônios, então quando não há retração, ocorre o traumatismo, né, a lesão e edemas que pode evoluir para uma isquemia, para uma necrose, para uma toxemia. Então nos estágios iniciais é possível fazer a redução do edema e a reposição para dentro da cloaca. E nos estágios mais avançados, quando o órgão ele já apresenta área de necrose, a cirurgia e a amputação é um tipo de interferência necessária. Então, outros problemas relacionados com pisos ásperos, né, que pode provocar abrasão do ventre, que é do plastrão, na cauda, na cloaca. Essas feridas elas podem evoluir para uma sepsemia, para uma morte. E eu vou passar para vocês um vídeo que mostra essas alterações que eu pontuei aqui para vocês, né? Principalmente alterações relacionadas ao manejo nutricional. Aqui nesse vídeo a gente percebe um jabuti totalmente desnutrido, sim, com quadro de piramidismo. Ele tem as placas do casco em forma de pirâmide. Ele tem também os membros, né, arqueados, então ele tem problemas ósseos, problemas metabólicos. A gente vê aqui, por exemplo, na região do plastrão, que é a região ventral, ele tá mole, tá inconsistente. Também nessa parte dos membros tá esbranquiçado, né? Que vai apontar daqui a pouco. Tá desnutrido.
Então, provavelmente esse animal ele teve um excesso de proteína na alimentação, não foi exposto ao sol de maneira correta. Bom, então é isso. Lembrando que eu não sou veterinária, sou estudante de medicina veterinária, mas eu vejo a importância de passar certas informações para as pessoas, né, para vocês, para os tutores, para as pessoas que têm curiosidade em relação aos jabutis, para evitar qualquer tipo de transtorno para o animal. Então, o ideal é a gente ir atrás de um profissional da área, né, do pet que você tem interessado, saber mais sobre a biologia dele. Então, no caso do jabuti, que é um animal silvestre, procurar um veterinário silvestre especializado para diagnosticar o quadro do animal e passar as informações para o tratamento, né? Então, é isso, obrigada pela atenção. Se o vídeo ficou legal, se você gostou das informações, dê o seu like, deixe um comentário. Até o próximo vídeo.